Oiê, bem-vindos ao Pauta Aberta, um podcast para a gente falar sobre vida, carreira, maternidade e o que mais é na telha. Meu nome é Marcela, sou mãe de 3, uma pisciana apaixonada pela vida, empresária e que ama falar. Bom, eu sou Roberta, sou psicóloga, sou mãe de 2, casada, tagarela e diretora de ensino do Colégio Evolução. Roberta, a gente tá chique hoje, viu, aqui. Já temos nossas canequinhas personalizadas. Um brinde, nossa por favor. logomarca. Um brinde a esse momento histórico. Estamos melhorando, galera. E para fazer parte hoje desse time com a gente, conta aí, Ró, quem é que a gente trouxe? A mãe de Oli. Ela é educadora e é uma pessoa muito especial, a nossa irmã. Gabi, seja muito bem-vinda. Oi, eu tô me sentindo muito chique. Consumidora de podcasts que sou, assim, é muito legal estar aqui hoje com vocês e para tratar desse tema que eu não vou falar ainda, pois... Ainda não foi anunciado. Ainda não foi anunciado, mas que me é muito querido, muito especial também. Mas você foi escolhida a dedo, exatamente. Não foi à toa, né? Não foi à toa, essa escolha realmente foi sua, extremamente pensada, exatamente por você representar muito disso. Hoje a gente vai conversar aqui um pouco sobre um termo que é muito disseminado nas redes sociais, na internet, a maternidade real. Esse termo surgiu inclusive na internet, né, há uns anos atrás, para tentar desromantizar aquela imagem que nos foi colocada, aquela pressão que nos foi colocada como mulheres de que a gente tinha que ser a mãe perfeita, a mãe maravilhosa, o maior amor do mundo e aquela do cinema, da televisão. Então a ideia era desmistificar essa maternidade. O que é a maternidade? Vamos mostrar a realidade dessa maternidade, né? E, na verdade, a maternidade, ela começou a ser apresentada, esse movimento começou a ser apresentado, e aí a gente trouxe isso à tona aqui, né, para a pauta aberta, pro pauta aberta, desculpa, gente, mas a gente precisa levar em consideração uma coisa que é muito importante, que é a nossa perspectiva dentro das nossas realidades, lembrando que a gente tem uma rede de apoio diferenciada, né, das demais pessoas da sociedade, e a gente vai apresentar um pouco dessa nossa realidade, do que a gente compreende sobre essa maternidade real. Era muito importante para a gente, ao falar desse tema, falar sobre a realidade de cada pessoa. Porque na internet agora a briga é VTube é a mãe real, é a única que apresenta a maternidade real. Qualquer pessoa que tente ir nessa contramão é xingada, julgada. Recentemente teve aquela confusão com a blogueira tiktoker, Lilian Lopes, né? Ela foi muito atacada, porque o lema dela é que a maternidade pode ser leve, as pessoas atacando, não, a maternidade não pode ser leve, isso não é real, enquanto o VTube que mostra os perrengues dela, não, essa aqui é o real. Então a gente queria pessoas que tivessem uma realidade muito parecidas, né, que somos 3 irmãs, vivemos juntas, mas que tem visões dessa maternidade completamente diferentes, apesar de serem muito próximas. Isso. Eu acho, inclusive, que essa questão, a gente, apesar disso, a gente compartilha de muitas dores, de muitas coisas, a gente compartilha das vivências, das dores, das alegrias, dos amores da maternidade, mas cada uma de nós temos perspectivas completamente diferentes e as pessoas acabam querendo classificar um pouco, né? Assim, aquela necessidade de colocar todo mundo dentro da caixinha, dentro de caixa. Você só é real esse formato de maternidade com essas dores, e não é bem assim. A gente vai mostrar isso aqui hoje pra vocês. Isso. Gabi, me fala, de todas aquelas expressões da maternidade, aquela coisa que a gente já sabe, né? Não, você tem que ser perfeita, você tem que trabalhar, tem que conciliar a carreira, maternidade, tem que dar tempo, tem tanta coisa. Ser mulher, né? Autocuidado, marido, filhos. O que é pra tu, que pegou mais pra você desses esquemas que são tão disseminados? Bem, primeiro, assim, antes de falar isso, eu queria falar sobre essa história de maternidade, porque eu acho que não existe maternidade, existem maternidades. Perfeito. Eu acho que sempre que a gente vai falar sobre maternidade real, maternidades. A minha maternidade é diferente da sua maternidade, que é diferente da sua e que de quem está ouvindo a gente. E por mais que a gente encontre pontos de interseção, e geralmente a gente encontra,
né? Nem que seja esse amor louco, incondicional que a gente sente pelos filhos. Eu acho que esse é o grande ponto de interseção das maternidades ao redor do mundo. Mas são maternidades. E acho também que não são nem no nosso caso, não é nem necessariamente perspectivas diferentes sobre maternidades, mas vivências diferentes na forma que a gente materna, né? Que a gente é mãe e etc. Eu acho que dessas pressões... Eu penso muito sobre ser mãe, sobre o exercício da maternidade. Quando eu fui mãe de Oli, quando eu estava para voltar de licença maternidade, eu voltei para terapia. Porque pegou muito em mim, assim, meu Deus, eu vou deixar a minha bebê nas mãos de outra pessoa, ela vai ser educada por outra pessoa. Isso foi muito forte pra mim. Eu meio que dei uma despirocadinha. Eu tinha, para ser bem sincera, né? Eu tinha recebido alta da terapia há bastante tempo. E aí, quando eu tava nesse momento chegou a hora de voltar a trabalhar, eu disse, eu preciso ressignificar isso, eu preciso trabalhar essas questões, que era terceirizar a educação da minha filha. Nesse momento que, para mim, era o mais crucial de todos, que era o primeiro ano de vida. E isso, acho que foi a primeira grande pressão. Eu acho que é a primeira pressão minha, sabe? A gente viveu de uma forma muito simbiótica esses primeiros meses de Olivia, porque além da transformação da maternidade, a gente passou por isso, eu e o Hugo, né, meu marido, no momento de pandemia. A gente teve a Olivia em julho de 2020, era o auge da pandemia, todo mundo trancado. Então, a gente era assim, éramos três, mas na verdade, né? Uma bolha, e eu era muito feliz nessa bolha. E furar essa bolha para voltar à escola, deixar a minha filha com a babá, procurar uma babá, aquilo para mim era muito inconcebível. Até hoje, não estar 100% à frente da educação, dos cuidados, né, da minha filha, é uma questão para mim, mas eu também ressignifiquei isso. Ressignifiquei na terapia e nas terapias entre amigas e entre irmãs, que é saudável para ela também ser amada e cuidada por outras pessoas que não sou só eu. Mas, ainda assim, é aquela coisa assim que a gente sabe que faz bem para ela, para mim e para nossa família, mas que ainda é um pontinho que eu queria trabalhar menos, queria trabalhar só um expediente que ela tá na escola. De vez em quando isso paira ainda na minha cabeça. Ela vai fazer 3 anos semana que vem. Você acha, se não fosse, por exemplo, a questão financeira, se eu pudesse largar, você largaria pra acompanhar ela nesse início, na primeira infância? Eu não sei, porque assim, no primeiro ano, se eu tivesse tido essa possibilidade, eu iria. Se morasse, sem titubear. Tipo, na Holanda, né? Que um ano de licença maternidade. Sem titubear, eu teria feito no primeiro ano. Hoje eu não sei mais, assim, nessa fase que ela tá, eu acho que a gente já encontrou, a gente se encaixou muito e rápido, inclusive, porque eu acho que pra criança é mais fácil do que pra gente se acomodar nessa nova configuração. Mas hoje em dia eu não sei, porque não é só uma questão financeira. É o trabalho que eu desempenho. É impossível ser realizado num tempo 6 horas. Tão curto, né? Numa jornada que é tão curta. E, claro, não é só financeiro, mas também de realização. É você ir trabalhar não só para receber o seu salário, mas também para se realizar naquilo que você faz. Então, eu acho que eu não me realizaria nesse curto espaço de tempo, porque não daria tempo para empreender os projetos e as coisas que eu empreendo na escola. Então, existia bastante essa divisão, né? Volto a trabalhar, preciso investir em mim, na minha carreira, tudo isso, ou fico em casa, fico com Oli, porque a gente sabe, quando a gente sai para trabalhar, um período ela vai para a escola, mas você voltou a trabalhar antes, né, de 1 ano, então ela ficou um período sozinha em casa, então a gente tem que deixar. E eu fui amarrada, assim, bem honestamente, eu sofri horrores. Eu tive minha licença maternidade, da minha licença maternidade eu emendei com as minhas férias, que não era uma prática, assim, foi um contexto muito atípico também, por causa da pandemia, as crianças não estavam na escola, mas eu emendei as férias, então eu tive 5 meses de licença maternidade, e aí quando eu voltei, eu ainda passei assim, o primeiro mês tentando saber quem eu era,
na escola, porque eu não sabia mais quem eu era no mundo. Então, assim, são coisas muito, muito complexas. É Gabi muito é louco profunda. você. Gabi é profunda. E agora, Não esperem superficialidade aqui. Verdade, verdadeiro. Agora, olha só. E enquanto a Gabriela falava, eu fui passando um filme na minha cabeça, né? E desde que eu tive Manu, que foi a minha primeira filha, eu sempre tive muita vontade de voltar a trabalhar, mas a gente estava em pandemia também. Então, na primeira oportunidade que a gente voltou a trabalhar, eu voltei a trabalhar com 4 meses, com 15 dias. Fechou tudo, e aí eu já estava dentro de casa, então a gente teve a oportunidade de ficar nessa relação também, trabalhando em home office, etc. Foi muito difícil, porque ela estava numa fase já, dormia menos, tinha muita gracinha para fazer, então dividir o tempo ali foi desafiador. Mas eu tinha muita vontade de ver como seria a minha rotina com ela dentro. Né, assim, essa questão do trabalho sempre é uma coisa assim, a história do propósito, do trabalho, eu já tinha minha percepção já era completamente diferente, porque eu queria trabalhar, eu queria fazer as coisas acontecerem, não tinha esse apego do cuidado, né, entregar o cuidado a outra pessoa, eu acho que fazia parte, pra mim, era um processo muito natural, né, assim, faz parte, todas as famílias vivenciam isso. É assim que a gente aprendeu. Que a gente aprendeu, exatamente. Então, tem que ser assim, então, na minha cabeça era muito construído, então, essa entrega pra outra pessoa, pra mim, não foi sofrida, mas eu queria muito saber como é que ia ser. E aí, como é que é? Como é que é essa rotina? Eu já tenho um bebê, agora eu tenho uma filha, agora eu tenho que gerenciar o tempo, eu tenho que gerenciar meu trabalho. Então, eu fui assim. Eu acho que isso é muito a ansiedade da mãe de primeira viagem, né? Ela quer vivenciar sempre a etapa da frente. Porque a maternidade é um jogo de videogame, né? É o Super Mario Bros, que você tá lá, cada fase, você acha, eita, tá muito difícil essa fase, aí a próxima é muito pior, muito mais difícil do que a anterior. E a mãe de primeira viagem, ela tem muito essa ansiedade, né? Então, assim, eu quero vivenciar como vai ser, eu sair e deixar ela com a babá. Agora eu quero vivenciar ela ir pra escola e como é que vai ser. Sempre você tá focada na próxima E é aí que você perde um monte de coisa. Cara, eu ia falar isso. Eu me arrependo. Esse meu sentimento, eu acho que eu tive perdas importantes, porque eu tava tão focada na próxima etapa, que às vezes eu fico me pegando em algumas memórias, tentando pegar algumas. Eu queria lembrar como era tal coisa, mas eu tava tão preocupada na próxima fase, como é que seria, como é que eu ia organizar, como é que eu ia planejar. E quando as coisas não saem dentro do planejado, porque elas nunca saem como planejado, é um fato. A expectativa é mãe da frustração. Exatamente. Então, assim, a frustração mora lá em casa. Ela tem passado bons tempos lá em casa. E eu tava muito um hóspede que não é bem-vindo, mas que tá lá, inconveniente, exatamente. Então eu fiquei muito nessa expectativa, assim, eu queria dar o propósito, eu queria saber como é que eu ia me vestir, porque teve essa questão da identidade também, né? Isso é muito importante. Como é que eu ia ser agora? Eu já não podia usar a minha roupa de antes, a minha roupa de grávida não cabia, a de antes de grávida. Você suporta mais ela? Exato. A de antes de grávida também não cabia mais. E vale salientar essa história da roupa, né? É uma outra pressão que as mulheres sofrem. É verdade. Nessa história da maternidade. Porque mãe não pode usar short curto. Não, e outra coisa, primeiro que todo mundo depois de ter filho, todo mundo, assim, todo mundo não, que todo mundo é muita gente, mas assim, a maioria das pessoas que eu já conversei, que eu tive a oportunidade de ver, né, nem que seja nas redes sociais, dizem isso, que quando a gente tem filho, a gente não se encontra mais naquele guarda-roupa antigo. Não. Você fica naquela coisa, não, agora eu sou uma mãe, agora como é que eu vou me vestir? Tem a questão do corpo, né, que não volta de imediato para a maioria das pessoas. Tem um julgamento social, né, porque a mãe não pode ir numa balada, e o filho ficou com quem? A mãe não pode mais botar roupa curtinha, né, não pode, que fique muito claro, porque, né, mas as pessoas olham para essa mãe, fulaninha de tal, não pode, ela fez... Entre aspas, tá? Tem gente que só tá ouvindo. Verdade, entre aspas, exato. Então a mãe não pode usar o shortinho curtinho, ela não pode usar o decote, ela não pode isso, gente. Até quando a gente vai viver esses não pode, né? E a gente acha, engraçado assim, né? Que a gente acha que hoje, em 2023, isso não existe mais. Até pessoas, grandes influenciadoras terem seus filhos... postarem suas vidas nas redes sociais, a gente vê essas pessoas sendo atacadas de forma, assim, de todos os tipos de ataque em relação a tudo. Sim. Desde o corpo, o seu corpo voltou aqui, que absurdo, já voltou. Naves essa postou uma foto de calça jeans, tipo, com 15 dias, o bebê nascido, uma semana, sei lá. As pessoas atacaram cruelmente ela, porque ela colocou uma calça jeans.
Eu fui ler os comentários, né? Tinha comentário do tipo assim, você é um desserviço para a sociedade, porque ninguém veste calça jeans depois de 15 dias de parida. Não, amiga. Marcela, tem gente que veste, tá ali a mulher vestindo para provar que tem gente que veste, né? E esse ataque entre as mulheres, só a gente tem a perder. Né? A gente, mulher, só tem a perder com isso. Pode falar. Gabi já disse a grande questão dela, né? A primeira grande questão. A tua primeira grande questão, quando você pensa, você acha que é o quê? Eu acho que a minha grande questão hoje, e não foi, durante muito tempo ela não foi, certo, Marcela? Porque eu demorei a entender esse movimento. Como eu disse, assim, eu estava muito focada na organização, na operação, na logística, que eu acabei perdendo. Meu fluxo de ansiedade foi tão grande que eu demorei até a entender essa minha grande questão hoje. É gerenciar o tempo. Eu acho que é planejar, gerenciar o tempo de qualidade. Quanto tempo de qualidade que eu quero? Porque tempo de qualidade, quanto tempo eu quero, né? Como é que eu organizo as minhas rotinas? O planejamento da casa. Eu acho que a minha grande questão tá realmente no tempo de qualidade que eu quero ficar com elas. Eu gosto muito de trabalhar. Acho que o trabalho traz o propósito para a minha vida. O trabalho, ele organiza a minha vida. Então, é uma coisa que eu quero muito, poder ficar com as meninas, poder vivenciar uma aula de natação, poder vivenciar a fisioterapia de uma, organizar, conseguir levá-las ao supermercado, porque é um passeio que elas amam, e às vezes eu não consigo jogar isso pra dentro da rotina, da semana, enfim, essas coisas que fazem parte da rotina, que muitas vezes eu tenho que fazer escolhas em prol do trabalho, e eu digo assim, caramba, eu queria ter mais tempo, eu queria que o dia não tivesse só 24 horas, eu queria que o dia tivesse 30 horas e eu pudesse ficar com elas mais tempo. Então eu brigo muito entre o tempo de qualidade que eu quero ter com elas e o trabalho, né, e a função do trabalho, o exercício do trabalho, pra mim realmente é uma coisa. Me fala agora o teu. O meu. A gente vinha no carro conversando, né, sobre outro assunto, nada a ver. Eu disse, eu não sou uma pessoa perfeccionista. Eu disse pra Roberta. Eu também não. E de fato eu não sou uma pessoa perfeccionista. Eu acho que tem que fazer, vamos fazer, a gente vai aprendendo, vai aprimorando com o tempo. Exatamente, esse é meu lema. Mas em se tratando da maternidade, eu tenho essa cobrança em mim da perfeição. E quando eu fui mãe agora pela terceira vez, depois de 12 anos, na minha cabeça era assim, eu não tenho mais chance de errar. Olha. Eu não posso errar aos 37 anos, foi quando Helena nasceu, né? Eu tinha 37 anos. Eu não posso errar porque é minha terceira filha, eu tenho que ser perfeita. E isso é uma carga mental para uma mulher. Pesado. É muito pesado. E assim, eu sou altamente psicoeducada, assim, fiz anos e anos de terapia. Eu sei que isso é uma coisa difícil para mim e tento me desprender disso, porque claro que eu posso errar. Eu continuo, pode estar no 10º filho, ainda sou mulher, ainda sou um ser humano, ainda sou uma pessoa com erros, acertos, né? Mas essa cobrança que eu tenho de dizer, não, eu tenho que ser perfeita. A rotina tem que ser impecável, o dia tem que ser impecável, a interação tem que ser perfeita. Eu já tenho uma percepção, isso assim, eu não me cobro, assim, obviamente eu sofro quando eu erro, entre aspas, quando eu erro, quando o tiro sai completamente pela culatra, mas eu sempre olho o próximo dia ou o próximo momento como uma chance de fazer melhor do que aquele. E eu acho que isso me torna a minha maternidade uma maternidade muito resiliente, né? Porque a maternidade, ela já tem dores muito pesadas pra gente carregar, né? O exercício dela por si só, ele já é muito pesado. Então, eu sempre olho assim, tive uma interação ruim, né? Minha filha tá com 3 anos e 8 meses e ela tá numa fase muito difícil, ela embate comigo, eu embato com ela, eu trabalho na educação positiva, mas tem dias que não dá, né? Tem dias que realmente, eu tenho dias ruins, momentos ruins, meu humor altera. E quando o tiro sai pela culatra, eu digo assim, mas eu vou me regular novamente, eu vou fazer de um próximo momento, um momento melhor, eu vou voltar para aquele momento, vou pedir desculpas, eu vou tentar me regular ela, e vou fazer melhor numa próxima vez. E eu sempre tento tirar cada momento uma boa experiência, né? O que é que eu aprendi com isso? E eu ensinei muito a isso, a ela também, né? Ela funciona muito bem com isso, tá? De uma próxima vez não vai acontecer assim, tá, filho, o que é que a gente aprendeu com isso? Que a gente não pode fazer isso, que a gente pode fazer aquilo. Eu sempre tento tirar uma lição para mim e para ela. Eu acho que isso faz com que a gente consiga trazer essa leveza, né? Que a gente tanto busca. Eu acho que essa coisa do erro, né, do perfeccionismo, eu tenho muito essa característica em mim para tudo.
na maternidade não seria diferente, eu acho. Eu trabalho muito para isso, porque eu sei que é pesado, sei que não é bom. Muito pesado. E sei que como modelo que eu sou para minha filha, e ainda bem que eu não sou o único, né? E na minha terapia eu sempre falo isso, e Rodrigo, beijo, Rodrigo, meu terapeuta, ele diz assim, Olivia, não tem só você como modelo, tem o Hugo também, né? E que tem outras formas de ser e estar no mundo, e que ela observa e ela aprende dele também. Mas eu sei que uma mãe perfeccionista, uma pessoa perfeccionista não é um modelo fácil, um modelo legal. E aí, ciente disso, eu lembro que a gente colocou uma vez, eu e o Hugo, a gente tava... fez uma brincadeira que era assim, o que é que a gente quer, como é que a gente quer que a nossa casa seja, que a nossa família seja, que a Olivia seja, né? Claro, não é no sentido da expectativa rígida de que ela seja médica ou, enfim, sim, do que ela vai ser quando ela crescer, mas como pessoa, que valores a gente quer fomentar, né? E uma das coisas que a gente falou assim, que eu falei foi que a nossa casa tem espaço para erro, né? Que o erro seja bem-vindo, mas que a gente saiba lidar com ele. E isso é uma coisa que eu coloquei, mas eu coloquei para mim, porque é a sua uma mensagem que eu tento aprender, assimilar todos os dias. E aí lá em casa a gente tem muito essa coisa também, né? Que a Roberta falou. A gente erra junto, a gente fala e a Olivia às vezes faz assim, por que você fez isso, mamãe? Eu fiz porque mamãe erra também às vezes. As pessoas erram. E é pra ela saber que eu também erro e saber que tá tudo bem errar, isso, né? Mas é bem pesado mesmo, assim. Eu acho que a maternidade é a coisa mais assim, né? O grande projeto da sua vida, no final das contas, vai ser esse. Porque o seu trabalho, por mais que você seja incrível, a pessoa mais competente do mundo e mais inovadora e mais, enfim... outras pessoas podem fazer de um jeito diferente, mas elas podem fazer. Os seus filhos, você é a mãe deles. Isso, você só criar seres humanos realmente é um grande trabalho. E é um grande trabalho, Marcela. E só voltando a essa questão, né, da busca pelas caixinhas, da busca, só retomando um pouco disso, é que esse trabalho, ele tem tantas dores e não tem um manual de instrução. Isso. Que eu acho que meu sonho era abrir a barriga do bebê. E a gente tá lá, o manualzinho, o livrinho, né? Cadê a caixa? Jogaram fora a caixa com a caixa com o manual de instrução, tudo. Exatamente. Então, eu acho que existe essa busca, né, pelos modelos, pelas referências. Só que cada realidade é uma realidade. Cada realidade tem um contexto. Tá tudo certo se você tem babá e tá tudo certo se a tua escolha não foi ter babá. Porque isso faz parte da tua realidade, do que tu acredita. E as pessoas nessa busca, né, por manuais de instrução para orientar, eu acho que é um pouco de sede de aprender mesmo, acaba querendo classificar. Com a né? facilidade, esse aprendizado, né, com a facilidade da internet. Meu primeiro filho, ele tem 17 anos, vai fazer 18 anos agora, em 2023. Então, fui mãe há muitos anos atrás. O meu primeiro filho, todas as informações, se eu não perguntasse ao pediatra, eu tinha um livro que minha mãe me deu, que ela tinha quando eu era criança, que chama A Vida do Bebê, Dr. Delamare, um médico, pediatra, é uma bíblia, tamanho de uma bíblia. Eu li esse livro de trás para frente, porque a sede de aprender, porque a gente, como você disse, a gente não nasce as crianças não nascem com manual de instrução, a maternidade não vem com manual. O advento da internet é muito forte, instiga muito essa sede de aprender. E uma coisa que... Acho que democratiza também. Democratiza. O aprendizado, exatamente. Tá lá, acessível para todo mundo, né? Só não aprende quem não quer. A gente não vai saber nada, tudo nunca, óbvio, mas eu acho importante estudar. Eu sempre falo isso, assim, a gente estuda para tirar a carteira do motorista, a gente estuda para fazer uma prova, a gente estuda para tudo, mas para ter nossos filhos a gente vai contar só com o instinto. Eu acho que tem que estudar para poder aprender mesmo as coisas, como é que funciona, como é que Marcela, deixa só, eu tô falando e eu rindo. Quando a gente viajou para fazer meu enxoval, e aí eu já tava com barriga e tal, e me sentindo super mãe. Aí num momento de reflexão, olhei pra Marcela e fiz assim: Marcela, eu acho que eu não vou ficar noiada, não, a palavra era essa, não vou ficar noiada, não, eu vou deixar o meu instinto me guiar na maternidade, vou sentindo e etc, assim. Aí Marcela olhou pra mim e fez: Gabriela,
tu é nerd pra tudo. Tu não vai estudar pra coisa mais importante da tua vida. Aí na mesma hora, assim, eu disse, mas não é que tem razão. Aí você falou pra mim assim, você tem que estudar, você tem que se informar sobre desenvolvimento, sobre criação e etc. E claramente que na mesma hora eu disse, que besteira foi essa que eu falei? De fato, não fazia sentido algum. Mas eu, na minha imaturidade de quantos anos eu tinha quando eu fui mãe de Olivia? 34 anos, ou seja, zero jovem. Fui mãe já depois dos 30, madura, né? Mas essa ingenuidade... Se você é velha, apanha. Não, mas essa ingenuidade que o desconhecido... Eu acho que desperta na gente, né? Eu queria aproveitar esse gancho. Eu acho que é válido demais. Acho que a gente precisa sim se informar. Acho que a informação, ela facilita muita coisa pra gente, né? Nesse processo de educar as crianças. Mas a gente tem que ter muito cuidado para não pegar a informação e tentar classificar as nossas crianças. Não. Né? A gente tem que ter muito esse cuidado, porque a informação ela é muito importante, mas não classificar que as coisas têm que ser assim. Ninguém tem que nada. Vamos parar com essa história do tem que. Na internet tem muito isso, né? Tem que. Você tem que mostrar suas estrias na internet. Você tem que. Seu filho tem que ser educado dessa forma. Você tem que ter um parto assim. Não, você tem que amamentar. Quando eu falo do estudo, não é nem por isso. É para você se empoderar das informações, para você ter os caminhos para fazer o melhor, né? Porque, por exemplo, eu não posso pegar um carro num lugar que eu nunca vi na vida e vou dirigir sem colocar no Waze. Eu não vou chegar em lugar nenhum. Eu preciso saber que caminhos eu vou. Aí o Waze me mostra ali 3 opções de caminho, eu vou escolher um que no meu julgamento é o melhor e vou... A escolha é sempre mais genuína quando você tem mais opções. Mais opções. E assim, eu acho que essa coisa do conhecimento, né? Ele dá essa... Você se informar sobre, você ler sobre, aí você vai encontrar as suas escolhas. Você vai encontrar teorias, concepções que vão se alinhar com os seus valores, com aquilo que você acredita. E a partir disso, você vai escolher o seu caminho, que é aquele que é mais... Mas ainda assim, esse caminho, ele é passível de mudança o tempo inteiro. O tempo todo. Recalcular a rota. Até porque, você recalcula a rota, até porque a criança, ela é um ser vivo, que importa, que tem vez e voz, que ele, assim, você não sabe como é as relações humanas, né? Mas a gente tá falando especificamente da maternidade. Se você leu lá no manual da disciplina positiva que você deve falar isso naquela situação e de repente a criança vem com uma réplica que você não esperava nunca e você fica com cara de sem saber o que fazer. E às vezes a sua tréplica não é exatamente a do manual nem a mais adequada. A gente vai... Eu costumo dizer assim, que acho que a maternidade, ela é um caminho que se faz caminhando. Perfeito. Ninguém... Ele não tá aberto para você. Ele não tá aberto. Você vai ter que, inevitavelmente, invariavelmente, com os recursos que você tiver, acompanhada, sozinha, não importa, você vai ter que ir lá destrinchando, abrindo clarão no meio da mata fechada, porque é uma mata fechada, sim. Tem pessoas que fazem, né, como eu disse, com mais recursos, sejam quais for, financeiros, mentais mesmo, emocionais, sociais, no sentido de ter essa rede de apoio, enfim. E aí a gente vai escolhendo, escolher, nem sempre a gente pode escolher. E aí eu acho que é onde está o privilégio da gente, por exemplo. A gente tem algumas possibilidades de escolha, outras pessoas têm mais ainda, e tem pessoas que têm muito menos. Né? E eu acho que a gente vai fazendo o que a gente pode, mas o importante que eu acho que o que o conhecimento traz é que as nossas escolhas sejam livres e esclarecidas. Perfeito. Acho que é o mais importante. Teve um momento aqui que vocês falaram que a expectativa, como foi a frase, a expectativa é a mãe da frustração. Existe alguma coisa que vocês lembram que vocês achavam quando estavam grávidas, né? Como seria, cuspiu pra cima, caiu na própria testa. Aquela coisa assim, eu tinha certeza que quando eu for mãe vai ser assim, mas a realidade mostrou completamente diferente. Você olha, não, realmente é a expectativa versus realidade. Tem alguma coisa que... Eu tenho. Fala. Eu tenho porque isso é uma questão importante pra mim.
Eu trabalho com terapia infantil desde que eu me formei, né? 2012, né? Fez 11 anos que eu trabalho com terapia infantil, só trabalho com infância e com adolescência, e eu achava que eu ia ser uma pessoa que eu ia conseguir lidar com os conflitos da infância de uma forma mais... Ó, todo mundo rindo. Eu realmente achei que eu ia conseguir lidar com os conflitos da infância de uma forma bem mais fácil. E eu já trabalhei, né, já fui lá a pessoa que trabalhou com o manual da Super Nanny, né, estava lá dizendo assim, em casos de incêndio, vamos trabalhar haja dessa forma. E realmente, assim, eu acho que essa foi uma grande questão pra mim, assim, que eu disse assim, tá tudo certo aqui, eu tô em casa. Ensinei pro meu marido inclusive faz bem melhor do que eu. Ensinei pro meu marido, você senta aqui, vamos estudar, a gente tem que fazer assim, em caso disso a gente faz assim. Só que aí deu bem errado, assim, em alguns momentos o tiro sai completamente pela culatra, e isso pra mim foi uma grande questão. E isso me fez, assim, isso já foi uma dor. Eu acho que dessa dor eu já tô mais resiliente com relação a isso, porque eu ainda continuo lidando com os pais, eu continuo fazendo orientação a pais, mas hoje eu posso dizer assim, cara, se tu não conseguir, tá tudo certo, tá tudo bem. Eu consigo ser mais empática depois da maternidade, eu consigo ser mais empática do outro, porque eu compartilho disso também, eu vivo isso também. E assim, não importa a idade da criança, se ela tá na primeira infância, ou se ela é um pouco mais velha, ou se ela tá não importa, a frustração é a mesma, a dor é a mesma. E assim, eu acho que eu me tornei uma pessoa, uma profissional diferente depois da minha maternidade. O meu olhar sobre o pai, sobre o maternar, o paternar, porque são os termos que eu uso. Eu tenho um olhar diferente, empático, e eu sei assim, tipo, vem cá, cara, me dá um abraço, que eu entendo sobre isso, assim, eu compreendo bem sobre essa expectativa e realidade. Eu, antes de falar da minha resposta, eu lembrei de Elisama Santos, maravilhosa, assim, uma das fontes da qual eu bebo. Ela falou assim, que o filho dela tá ficando adolescente agora. Filho ou filha, não lembro. Aí ela disse, quando eu imaginava adolescência, eu pensava no alto da minha pretensão, que Elisama, educadora, não sei se ela é educadora parental, mas enfim, ela é psicanalista, eu acho, e trabalha com educação não violenta, enfim, ela é uma sumidade, e ela falava assim, como é que eu não vou saber lidar com o meu adolescente? Ela disse, foi a maior queda do cavalo, porque é isso que eu estava falando, as pessoas, elas são vivas, né? Os seres, eles não a gente tem uma expectativa de fala e da resposta do outro e do que a gente vai fazer depois disso, depois a gente roteiriza uma coisa na nossa cabeça. Só que a gente esquece de combinar com o interlocutor, né? Que são as nossas emoções. E os nossos seres humanos que a gente tá colocando isso. Como se eles não fossem assim, a bonequinha, a gente vai colocar aqui, vai fazer assim, vai fazer assado. Pra mim, eu caí na realidade, né? Porque eu achava que quando eu tivesse filhos, os filhos iam fazer parte da minha vida. Até você ser mãe, né? Aí você descobre que nem você faz parte da sua vida exatamente como você pensava, né? Então, o seu controle de tempo, você tem outras vidas para cuidar que precisam se encaixar na sua vida e são pessoas. Então, justamente isso. Eu achava que, assim, meus filhos seriam meus. Era uma continuidade da sua. Isso, meus filhos seriam meus, tudo seria meu. Na verdade, não. Meus filhos são pessoas, tem milhares, eu ia passar um dia inteiro aqui falando da expectativa versus realidade, né, deles como seres humanos, e que, por mais que eu dê o meu melhor, eu não ensinei isso, vamos supor, falou um palavrão, não ensinei isso. Meu amor, você não é só você. Exatamente o que o seu terapeuta disse, né? Não é só você que é modelo, não é só você que ensina as coisas pro seu filho. E pra mim foi duro, assim, perceber que meus filhos não são meus, Marcela. Eles não são a extensão de você. Não são a extensão de você. E existia um movimento durante muitos anos que a criança era essa tábua rasa, certo? Que ela era aquilo ali e ela ia absorver tudo que você ia ensinar.
só que esqueceram de considerar que não é assim. Aí a gente teve a geração, por muito tempo, ficou assim, como se fosse aquela folha em branco que a gente ia imprimindo, né, as impressões, a educação e etc, que ela não se considerava em nada, né? Inclusive, e demorou-se a entender que existia essa contrapartida, essa percepção. Então, né? não sou a única não, né? Não, essa percepção que essa criança, ela pode interagir com o mundo, que ela se relaciona com pessoas, que ela tem opinião, né, como o Gabriel bem disse, né, a réplica é a trépla dela, isso demorou-se a considerar dentro da educação. Então, nosso modelo de educação primário era só esse, que a gente ia imprimir tudo isso nessa criança e que a criança ia só absorver. E que se a gente fosse bom o suficiente... Ia dar pra gente. Ou seja, na nossa mochila ainda colocaram essa responsabilidade absoluta, não que a gente não tenha, claro que tem. Isso. Mas a responsabilidade absoluta a gente sabe que não é completamente que irreal. não é, exatamente. Então, ou seja, mais uma coisinha, mais uma dor ali pra aquela mãe carregar, né, pra aquela família carregar, e que não funciona dessa forma. Então, essa desconstrução da criança se relacionando com o mundo, interagindo com o mundo, é uma desconstrução recente, né? Agora está muito evidente, muita evidência essa questão da educação positiva, onde a criança ela tem um direito de voz, de se posicionar, e que a criança, as pessoas começam a perceber que a criança ela é capaz de interagir com um ambiente, né? E aí você começa a ver a personalidade, a dar voz, a dar vez pra isso, e aí entra a briga, né? Meu Deus, se eu dou voz e vez, será que eu tô tendo educação permissiva? E aí, entre outras questões. Mas, assim, isso demorou muito tempo. Então, assim, essa tua percepção, eu achava que ele ia estar lá só sedento, recebendo tudo que eu tinha pra ensinar, não foi uma percepção tão errada. Foi durante muitos anos. Isso, acho que muito colocado, foi colocado na nossa... Assim, essa pergunta, Marcela tá no tabuleiro da maternidade, tá com muitas casas na frente da gente, assim, né? Eu acho que eu sou a retardatária, lanterninha. Eu sou ansiosa, então a gente... Mas aí, assim, o que é que... Eu fico pensando, assim, com a grande frustração, coisa que eu idealizava, eu, assim, apesar de ser extremamente ansiosa... control freak, assim, bem controladora no sentido de previsibilidade, não sei o que, de imaginar, fantasiar muitas coisas. Com a maternidade, especificamente, a maternidade me mudou em muitas coisas, assim, pra melhor, eu acho. E eu acho que nessa questão de expectativa e frustração, eu não fui criando expectativas de longo prazo. Pode ser que isso mude amanhã, certo? Mas assim, a Oli vai fazer 3 anos e eu não fui criando grandes expectativas para ela. Eu fui entendendo muito a Olivia, assim, né? O temperamento dela é o mesmo temperamento de hoje, é o mesmo temperamento quando ela nasceu. Vocês estão aí pra ser prova disso. A Olivia é super observadora, ela leva o tempo dela pra se abrir e tal. E eu, assim, o Hugo é extremamente expansivo. Eu fiquei expansiva depois de adulta, não era super expansiva como sou hoje. Mas, por exemplo... eu achava que ela ia ser mais expansiva, eu não tinha expectativa de ser expansiva. E quando ela nasceu, e desde bebezinha, que ela é daquele jeito que ela quer entrar dentro do meu útero 20 vezes por dia, eu já fui entendendo que esse era o jeitinho dela. Enfim, eu acho que essas expectativas de longo prazo eu ainda não consegui, eu não criei, na verdade, eu acho. Talvez eu leve isso pra minha terapia amanhã. Não, eu não levaria, não. Eu continuaria desse jeitinho, tá ótimo. Mas eu acho que não. Eu realmente acho que não. Assim, eu tinha algumas expectativas na minha forma de ser mãe, que eu acho que eu tenho atendido bem essas expectativas. Assim, eu sempre... eu fui tia, né, de todos. Eu fui a última a ser mãe das 3 irmãs. E aí eu fui tia, eu trabalhei com educação infantil, eu trabalho com anos iniciais, eu tenho muito contato com criança, eu sempre me considerei jeitosa com criança, paciente demais, assim, muito, com uma escuta muito ativa para a criança. E eu tinha expectativa de ser essa pessoa para minha filha e eu tô sendo. Eu posso ter outras fragilidades como mãe, mas essa expectativa, que era uma grande expectativa sobre mim, não sobre ela, eu acho que eu consigo atender. Eu acho que tem um ponto que tu trouxesse, essa questão da expectativa, que quando a gente gera muita expectativa sobre o que a criança é muito mais expectativa absolutamente nossa. E com esse movimento da escuta atenta às necessidades da criança, a nossa expectativa baixa, ela baixa porque a gente dá voz para que a criança se desenvolva livremente. Então a gente para de dizer assim, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser isso. E quando a gente permite que a criança
vá se manifestando sua personalidade, a forma como ela se relaciona com o mundo e que a gente vai acolhendo genuinamente aquilo, a nossa expectativa, ela dá uma acalmada. E, gente, e falando do assunto mais polêmico de todos, a tríade, né? Gravidez, parto, amamentação. Vocês se sentiram pressionadas de alguma forma por isso aí? Com certeza. Quando eu engravidei de Oli, eu não pensei, eu pensava assim, eu queria um parto normal, mas eu tava assim, bem longe, quero, porém não faço nada para isso, e aí no meio da minha gestação, aliás, já na reta final, no último trimestre, eu mudei a rota do meu pré-natal e terminei buscando uma médica que tinha uma abordagem que atendia essa minha expectativa, a minha necessidade de tentar um parto normal. E aí, quando eu disse isso para as pessoas, o povo fazia, é doido, pelo amor de Deus. Que invenção é essa? Maninha, que invenção é essa, minha filha? Aí, só que assim, tem coisa, quando eu decido uma coisa, eu demoro às vezes pra decidir, mas quando eu decido, eu faço assim, você já teve, mãe tem 3 filhos, você já teve 3 chances de escolher sua via de parto, agora é a minha vez. E aí, depois a Olivia ficou sentada, pélvica, não, vou querer sim um parto vaginal, mesmo ela estando pélvica. Meu Deus, você aí que é louca mesmo e não sei o quê. Então, acho que assim, mas assim, sabe, eu tava muito blindada, porque eu realmente voltei, eu e Hugo, a gente teve uma parceria muito forte nesse sentido, assim, a gente foi estudar, a gente se conectou muito a esse percurso e foi muito legal. E eu tava muito blindada, eu tava nem aí. Claro, recebi apoio de pessoas muito importantes. Mãe, depois, no final das contas, ela disse, beleza, vai lá, faz teu nome. Mas não foi uma pressão significativa. Foram comentários que pra mim bateu assim, como a água escorre na superfície oleosa, assim, sabe? Nem tchu. A amamentação, eu me pressionei muito, assim, eu queria muito amamentar. A Roberta tinha acabado de ter Manu e ela era uma vaca leiteira, e eu achava aquela coisa, mas assim, Marcela não amamentou porque na época ela não tinha essa informação, ela não tinha, era o que, isso ficava na minha cabeça, não tinha informação, não teve apoio, todo mundo dizia, tudo bem, se não conseguir amamentar, dá leite, tá aí, tomou fórmula e tá tudo bem, tá viva, ótima, nunca tomou um antibiótico na vida. Então, essa coisa, a gente conversava entre nós, né, que essa falta de apoio era da concepção vigente na época, que agora já não era, já existia um movimento pró-amamentação e Roberta estava lá distribuindo leite, sacos e sacos e sacos congelados. E eu disse, fichinha, aqui tá aqui. Só que aí eu tive Oli e não foi exatamente assim. Eu fiquei num processo, assim, de relactação. E eu ficava assim, eu pensava, meu Deus, só eu posso fazer isso por minha filha, então eu vou fazer. Um autossacrifício, que é uma característica muito... uma característica não, é uma imposição tácita, eu acho, da sociedade para as mães. Então, assim, se só você pode amamentar... Faz o que for possível. Se só você pode fazer isso, você é a mãe. Quem pariu o Mateus que balança, já dizia o ditado. Então, assim, e eu me sentia, como diz a história, menos mãe. Eu sentia menos mãe se eu... Isso foi horrível, assim. Foi difícil eu admitir pra mim, até que um dia, nesse processo de relactação, que foi muito difícil, é muito doloroso, que, assim, quem não sabe, depois procura saber, se interessar, obviamente, porque é um assunto muito específico, mas até o dia que começou a ser ruim pra mim e pra Oli. Ela ficava incomodada com aquele canudinho e não sei o que, e toda hora de amamentação, que era super prazerosa pra gente, deixou de ser, e eu disse, eu fiz tudo que eu podia fazer, e aí eu não abri mão da relactação, e amamentei a Olivia até mais ou menos 1 ano e 2 meses com o leite que eu tinha e complementava. Em todas as mamadas era peito e leite, mas essa foi uma pressão muito forte. Minha, assim, não é minha sozinha, eu não vou carregar isso sozinha. Eu acho que a gente tem que colocar na conta
do bendito do patriarcado mesmo, porque é muito injusto eu colocar isso, não, porque fui eu que... Não foi ninguém que externamente chegou pra mim e fez, você vai ter que amamentar. Mas isso já é uma coisa que é incutido. Isso, da mesma forma como existem pressões para mulheres serem mães, você não vai ser mãe. Eu tenho o Hugo mais novo que eu, e ele é 5 anos mais novo que eu, e os amigos, as mulheres amigas, né, dele são mais novas ainda, são as mulheres dos amigos. É uma geração que pensa totalmente diferente da maternidade. Eu acho o máximo. Vários amigos dizem, a gente não vai ter filhos, a gente escolheu não ter filhos. E ainda é muito... muita gente ainda torce o nariz para essa decisão. E eu digo assim, eu amo ser mãe, amo de verdade. Mas se você duvida, por um segundo que seja, pense mais um pouquinho ou então desista mesmo, sabe? Porque todo mundo tem que ser mãe, toda mulher tem que ser mãe. Quem foi que disse isso, né? A gente não tem que nada, né? A gente não tem que nada. Não tem que nada. Eu senti um pouco dessa, na verdade, assim, eu sempre fui de ler e me informar sobre o que eu queria. Tinha coisas que eu não queria ler sobre. E talvez a ignorância favoreça algumas questões, ou não. Mas eu não queria muitas regras. Eu sempre tentei não me prender que, eu tenho que amamentar até 1 ano, eu tenho que fazer dessa forma, a criança tem que comer bem, a criança meu parto tem que ser assim. Eu sempre deixei que as coisas acontecessem. Eu não sei até que ponto isso foi positivo, mas acho que favoreceu em alguns momentos, porque realmente meu processo de amamentação favoreceu muito, porque eu tava tudo certo pra mim, se eu não pudesse amamentar, então talvez, assim, Ainda tem essa, né? Tá tudo certo, se eu não puder amamentar, tá tudo certo. Se eu também não pudesse ter um parto normal, também tava tudo certo pra mim. Mas sim, eu sentia um pouco da pressão. Gabi tinha acabado, na segunda maternidade, Gabi tinha acabado de vivenciar um pouco do trabalho de parto e dela, né, mesmo Olha, estando sentada ali, ela cumpriu o ciclo todo do trabalho de parto, e eu fiquei curiosa em saber como é que era, mas ao mesmo tempo eu também não me cobrava. Se eu não pudesse ter um parto normal, tava tudo bem também. Então eu tentei trazer um pouco dessa leveza pro momento. Eu acho que eu tô tentando classificar e não tô conseguindo agora, mas assim, tentar deixar as coisas acontecerem, vamos ver, e aí? Não criou essa expectativa, Não existia, né, essa expectativa. Nem essa cobrança. Nessa cobrança. E fui bebendo das fontes que eu queria, fui me inteirando das informações que pra mim naquele momento eram importantes. Talvez eu pudesse ter estudado muito mais, ter me informado muito mais e as coisas terem saído dentro de um planejamento melhor. Até pra mim, assim, na época, fazer um plano de parto. Besteira, eu estudei que só a gota, como diz o Matuto, e nada como eu esperava. Fazer um plano de parto. Como assim, gente? Planejar um parto, pra mim não era concebível. Eu planejei um parto e funcionou, mais ou menos. Foi top. Mas assim, eu não queria ter criado muita expectativa sobre isso. Talvez eu tinha um pouco de medo da frustração, né? Acho que eu tô falando um pouco até do meu segundo filho, porque no primeiro filho você tá ali, você não sabe muito bem o que é que vai acontecer, mas no segundo você já tem a experiência do primeiro, e acho que eu deixei realmente que as coisas acontecessem e saiu melhor do que eu esperava. Eu fui muito feliz nas decisões que eu tomei, tanto pra amamentação quanto pra a via de parto. Inclusive de reconsiderar Era tão forte. Meu apoio. A gente vamos abrir aqui um parênteses importante, certo? No meu plano de parto eu dizia assim que eu não queria a presença de Gabriela, exatamente por conta disso, de toda a experiência dela, ou seja, ela já sabia como é que fazia, eu tinha medo da pressão dela, eu preciso, né? E foi a pessoa mais... Primeira contração, pediu pinico pra quem? Subi pra casa dela, apertei o 10, entrei na casa dela e disse, eu acho que Mariana vai nascer hoje, mas como é essa dor? E aí a gente começa, ela acompanhou meu parto do começo ao fim, foi muito importante, mas no meu plano de parto eu dizia, se Gabriela estiver no hospital, eu não tenho neste hospital, me leve para outro. Não, você disse assim, não quero, quando ela subiu, é bem rápido, eu juro, que é só um detalhe, talvez seja desinteressante pra muita gente, mas ela disse, eu acho que eu tô em trabalho de parto. Tá, beleza, vou lá pra sua casa. Tá, mas eu não quero que você vá pro hospital. Beleza, desci o elevador, a gente é vizinha de prédio. Desci o elevador já pensando na roupa que eu ia pro hospital, porque ia entrar madrugada dentro. E aí, quando finalmente o trabalho de parto tinha super engrenado, a fisioterapeuta pélvica que ia acompanhar tava já chegando, a Roberta olha pra mim e fez assim, você nem
ouse, eu tô desde semi-cerrado, nem ouse não ir comigo para o hospital. Eu virei, yes! Saí correndo, fui colocar a minha roupa, enfim. É isso. E tu? Eu sofri também nas 2 primeiras gestações. Eu era muito nova, né? Então, as coisas meio que foram acontecendo mesmo. Parto cesáreo, um foi antecipado, nasceu um pouquinho antes, a outra eu marquei. A amamentação, as pessoas que eu me rodeava, dá uma fórmula, não tem dar a fórmula, não tem problema, amamentar não é bom mesmo. E quando eu engravidei pela 3ª vez, 12 anos depois, né, que Nanda tinha nascido. Foi a chance. Exato, era exatamente isso. Assim, a primeira coisa... A redenção, né? A primeira coisa, naquele momento que eu descobri que estava grávida, eu vou poder ter meu parto normal. Porque durante esses 12 anos, eu pude pensar em muita coisa, pude ressignificar muita coisa. Não parou de consumir esse tipo de conteúdo. Parei de consumir e influenciou a gente também, obviamente. Exatamente. Nunca parei, eu super influenciou. No mundo, né, dos bebês e etc. E eu me cobrei muito. Como Gabi disse, obviamente, toda cobrança, ela não é só nossa, né? Ela tem coisas da sociedade ali dentro. E eu me cobrei horrores de ter uma gravidez perfeita. Você honrou com isso? Honrei com isso, porque eu não tomei um remédio de cabeça a gravidez inteira. Fez exercício. Alimentação, exercício, fui pra academia até um dia antes dela nascer. Saiu de calça jeans na maternidade. Cássia Naves, é você. Essa pressão do parto, assim, eu vou conseguir, eu vou fazer. Muitas vezes tinha essa coisa, né, de... tu vai ver, tu vê na hora. Não vejo na hora, eu vou fazer. Eu tinha essa cobrança muito grande e consegui o meu parto, né, meu sonhado parto, mas a amamentação, por exemplo, que eu tinha certeza absoluta que ia rolar dessa vez, não rolou como eu imaginava. Então, pra mim, era uma coisa tão pesada que quando eu ia tirar uma foto pra postar, eu ficava afastando, por exemplo, a mamadeira. Até os 5 meses, Helena mamava no peito e na mamadeira, né? Mas naquele início, isso desde que ela chegou na maternidade, certo? Mas naquele início, eu tinha vergonha que as pessoas soubessem que eu dava mamadeira também pra ela. Parece que você fraquejou, né? Exato, eu me sentia... A gente leva isso, não consegui amamentar, não consegui o parto. A história do tem que, gente. E parece que quando você não segue ou quando você não se encaixa dentro disso, é um fracasso. E eu contratei uma consultoria de amamentação maravilhosa, elas super indicadas, mas quando elas me passaram, não, pra você ter leite, você vai ter que passar 30 minutos depois de amamentar. Isso é horroroso. Fazendo, né, na bombinha do leite. Tudo isso, eu disse, gente, mas eu vou passar o dia inteiro na função de amamentar minha filha. E assim, quando eu decidi desistir realmente, né, que fiquei só no complemento, até os 5 meses ela parou de mamar à noite e foi secando, né, secou naturalmente. Mas eu não consegui fazer isso, eu não consegui, eu sabia, né, essa história que só quem podia fazer isso era minha filha, que era a melhor forma, mas eu disse, eu não consigo passar o dia inteiro só nessa função de amamentar, porque quando você terminava tudo isso, aí tinha que esterilizar a bomba, enfim. As 30 horas do dia. Não, e 3 minutos depois de toda essa função que eu lembro, que era o pump, não sei das quantas, 3 horas. Começava de novo. Já começava de novo. O peito, foi muito difícil. Claro que é uma coisa muito individual, mas pra mim, esse processo de relactação, assim, que eu acho que era o que você tava prestes a vivenciar e optou por não fazer, foi bem difícil mesmo. Eu acho que a gente, eu tive uma experiência não como a de vocês, mas, por exemplo, eu tive que parar de amamentar, porque tudo que eu tinha feito, Mariana é uma criança muito alérgica, a gente saiu eliminando as comidas, e aí eu já tinha tirado tudo, eu me alimentava basicamente à base de folhas, de raízes, das proteínas, e até que ela teve uma alergia a camarão, através do meu leite, ela, né, fez placas gigantescas no corpo, desenvolveu uma pneumonia, eu precisei parar de amamentar, a médica disse assim, não dá pra gente ficar arriscando por uma questão de saúde. Mesmo sabendo que eu tinha feito tudo, eu fiz tudo, eu tirei tudo, eu perdi 9 quilos, eu fiz tudo que estava dentro do meu alcance,
eu ainda hoje me vem esse pensamento. Olha só, eu tenho padrões bem menos rígidos do que vocês, em alguns sentidos. Eu digo assim, cara, eu ainda poderia ter tentado tirar o camarão. Hoje eu penso, por que eu desisti? Eu só tive essa última chance. Era minha última chance, exato. A fábrica tá fechada, até segunda ordem. Também. A minha segunda, terceira, décima ordem. A décima ordem, a fábrica tá fechada. E eu disse assim, cara, eu podia ter tirado o camarão e tentado. Eu podia ter feito a panela de outra forma, né? A panela dela era uma panela especial e etc. E isso, de vez em quando eu me pego nesse pensamento, eu digo assim, não. Esse pensamento é um pensamento que não me ajuda. Como eu digo para minhas crianças. Vocês procuram no dia a dia de vocês ser mais gentil e empática com vocês mesmos, porque às vezes eu acho que a gente é maravilhosa com a amiga, com a irmã, com a desconhecida da internet, mas com a gente mesma, a gente tem uma cobrança, uma coisa, vocês trabalham isso na cabeça de vocês? Cri. Não, eu tento ser, mas eu às vezes não consigo. É o meu caso, eu tento o tempo todo. Meu terapeuta também, beijo, terapeuta também vai dizer, ele fala, você precisa ser compassiva com você também. A palavra que ele usa é um exercício. Não, exercício. Mas são anos e anos e anos da vida sendo de uma forma e de repente você tenta ser outra. Eu tento ser comigo e tento ser com os outros também. Essa coisa dos julgamentos, da maternidade, né, eu acho que é impossível a gente se colocar aqui no trono de que a gente não julga também. Mas a gente julga porque são formas, padrões sociais muito enraizados. E aí, quando vem, por exemplo, né, essa coisa do parto normal ou parto cesárea, amamentar ou não amamentar, dar tela ou não dar tela, dar doce ou não dar doce. São dicotomias várias e a sociedade, assim, como se não bastasse as que já existem, a gente trata de criar outras. E eu acho que a polarização que o mundo se encontra, que não é só própria nossa, assim, né, do Brasil, mas do mundo inteiro, também se manifesta nos espaços onde a maternidade é discutida. E isso é muito ruim, né? Eu acho que esse exercício da gente ser empático com o outro, claro, se afinar a quem tem valores parecidos com os nossos, concepções parecidas com as nossas, formas de agir parecidas com as nossas. Claro, isso é natural do ser humano, né? A gente buscar esse pareamento, mas a gente tentar, no exercício contínuo, de entender o outro. Porque a gente tem muito essa mania de pensar, de imaginar que as pessoas pensam como a gente pensa, né? E é muito difícil você se despir dessa prática, assim. E aí é onde entram os conflitos, Gabriela, porque as pessoas, uma parcela importante das pessoas não fazem esse exercício e acabam indo para o outro e dizendo assim, a tua realidade, ela tá errada, né? Começam a ditar as regras do certo e do errado. E o pior de tudo é porque, assim, essas rodas de conversa e de julgamento de maternidades existem, eu acredito, desde as nossas tataravós, porém, contudo, todavia, a internet escancarou essa pior versão das pessoas. E a maternidade, como qualquer outro assunto, não ficaria de fora disso, né? Não escaparia ilesa, apesar de dever, porque imagine que é a coisa mais complexa da sua vida e nem assim as pessoas são indulgentes com você, compassivas, empáticas, né? Simplesmente metem lá o seu dedo no pleno puerpério para dizer qual a roupa que você deve usar ou não usar, né? Isso é muito cruel com a mulher. E eu acho que Marcela estava falando uma coisa também, né? Que quando a gente vai julgando e trazendo essas polaridades para a maternidade também, a gente vai ficando cada vez mais sozinho. E maternar sozinho é muito difícil. Num dos meus posts reflexivos no Instagram, eu até disse assim, que essa você ser mãe em tribo, criar uma criança em tribo, torna essa criação menos difícil, porque fácil ela nunca vai ser. Nunca vai ser. E no final das contas, a maternidade real é uma jornada pessoal, repleta de desafios, alegrias e decisões individuais. Em vez de um embate que nega a realidade de cada família, devemos nos esforçar para criar uma sociedade inclusiva que valorize e apoie todas as mães, independente de suas circunstâncias. Eu escrevi isso
para fazer o fechamento desse momento, para fazer o fechamento dessa discussão, porque a verdade é essa. Cada circunstância é uma circunstância, cada mãe é uma mãe, cada família é uma família. Cada realidade é uma realidade. Isso. E o que a gente precisa, na verdade, é de uma sociedade mais empática, com uma escuta mais atenta, sororidade, acho que a gente não pode deixar de falar sobre isso. Respeito às diferenças. Respeito à mãe de todas essas outras virtudes, eu acho. E a gente tem tanto a aprender com o outro, tanto a aprender que se a gente se abrir a várias realidades diferentes, a várias maternidades reais diferentes, a gente só tem a acrescentar ao nosso repertório, a ganhar. Porque, afinal de contas, está todo mundo no mesmo barco. Eu escrevi uma vez, assim, né, também nas minhas reflexões de Instagram, que a minha maternidade, ela é fruto de uma coletânea de referências, né, que eu tenho de maternidade. E aí eu saio fazendo uma colcha de retalhos, né, o que é que eu acho em você que é mais incrível, em você, na mamãe da escola que a gente acompanhou a vida escolar inteira da criança, avós, tios, amigas, enfim, tanta gente que a gente vai tecendo essa colcha de retalho. E não seria possível ser tão rica se não fossem as diferenças, né? E aí, eu acho que passa por isso. As maternidades reais e nunca só a maternidade real. Acho que a gente tem que sair desse singular para trazer a pluralidade que ser mãe nos exige. Perfeito, Gabi, perfeito. Eu sabia que Gabi ia dar show, isso aí realmente e é um tema que ela gosta, que ela ama falar. A gente ficava aqui, né, Glauber, até 6 horas da noite, se pudesse. Queria agradecer de coração a disponibilidade, foi muito rico. Teve horas que eu fiquei assim, ó, só escutando, só admirando. Queria saber a opinião de vocês. Deixa comentário lá no nosso Instagram, @pautaaberta .podcast. Pautaaberta.podcast. Dê a sua opinião, né? O que é que vocês acham também sobre essa maternidade? Compartilha com a gente, divide também, né? Já que tá todo mundo no mesmo barco, eu acho que é bem legal isso, a gente poder escutar o relato de experiência das pessoas, as expectativas para quem não é mãe ainda, né? Isso. Acho que é um momento muito legal. Ter uma troca ainda maior, ainda mais gostosa. Obrigadinha, meninas. Obrigada, Gabi, foi incrível. Você é incrível. Eu amei. Você sabe que eu sou sua fã número 1 de carteirinha. Amo o jeito que você cuida e ama a Oli. Eu sou sua fã na escola, em casa e no coração e pra sempre. Te amo, Leila também. Vida carreira maternidade, o que mais é na telha. Amei, obrigada, foi incrível, amei. Foi muito demais. feliz pelo Também convite, tô muito amo feliz vocês. aqui. Tchauzinho, Tchau. pessoal. Obrigada pela audiência. Obrigada. Beijos. E até a próxima. Tchau.